Oi, oi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu me chamo Roseli. E neste canal eu trago conteúdos de autoconhecimento com vivências, experiências, erros e acertos que eu trago aqui para contribuir para vocês. Aliás, eu resolvi fazer esse vídeo dando continuidade ao Diário de Família. Então hoje é o Diário de Família 2. Só que hoje eu vou falar sobre a figura masculina em nossas vidas, que no caso seria o pai, o vô, o tio. Depende por quem você teve uma referência, por quem você foi criado, e essa referência masculina pode estar ainda arraigada aqui e te trazendo alguns problemas. Vamos desmistificar tudo isso? Como eu falei, eu venho já de processo de autoconhecimento, de terapia, de estudos, para poder entender por que algumas coisas não acontecem, não fluíam na minha vida. E quando eu fiz a terapia holística, né, do Theta Healing, que você faz a limpeza ali dos seus ancestrais, a limpeza para você deixar o feminino igualado ao masculino. Um não pode estar acima do outro para não dar um descontrole aqui dentro da gente. Então, eu achava que eu não tinha problemas com o meu pai, porque eu fui criada por ele. E não fui criada pela minha mãe biológica. Então, eu achava que 100% dos meus problemas eram com a minha mãe. E quando eu fiz essa meditação guiada, os decretos, quando eu fui fazendo toda essa limpeza, eu descobri que eu tinha muitos problemas ali a ser resolvidos com a figura masculina, com a figura paterna. Que sempre eu busquei em relacionamentos, como eu falei, a família perfeita, o marido, a esposa, os filhos. Então, por quê? Porque eu já vinha, o meu pai já veio de uma desestrutura familiar. O pai dele morreu quando ele tinha 16 para 17 anos e de repente ele se viu ali tendo que cuidar de tudo sozinho. Teve o relacionamento com a minha mãe que infelizmente não deu certo. E então ele tem as crenças dele e ao longo do meu crescimento, aquelas crenças foram sendo passadas para mim. Não só as crenças, como as atitudes, os jeitos. Por quê? Porque nós aprendemos pela repetição, né? E o cotidiano faz com que a gente aprenda, já desde pequenininho, naquela posição que tá ali. O que o seu pai, o que a sua mãe está passando. E o meu pai, quando eu era pequena, ele era meu super-herói. Então, tudo que ele fazia, obviamente, que eu internizava aqui dentro de mim para poder fazer. Então, quando eu fui fazer essa terapia, essa dinâmica toda, eu descobri todos os meus problemas que estavam ali raigados. E vamos limpar, vamos transmutar, vamos tirar, por quê? Porque o pai, ele é a representatividade financeira, né? A mãe são os relacionamentos. Então eu vi que a minha vida financeira, ela estava bem complicada. Eu tinha muitos altos e baixos, altos e baixos. E isso mexe com a gente, isso não é uma coisa legal, porque a vida é uma roda gigante. Hoje você está aqui em cima, amanhã você está lá embaixo. Mas quando você está lá embaixo, você tem que estar financeiramente meio que equilibrado. Você não pode estar totalmente desequilibrado. Então, eu fui estudar tudo isso, resolvi todas o que estava aqui dentro, as mágoas, as crenças, porque que nem o meu pai, ele tem a crença de que quem não tem uma carteira assinada, quem não tem a graduação, quem não tem a pós-graduação, quem não tem o doutorado, nunca vai ter nada na vida. Então, essa é a crença dele. Ele nunca se deu ao direito de ser o seu próprio patrão. Ele nunca se deu o direito de trabalhar para si. Ele sempre trabalhou para as pessoas, para as empresas. E eu já não penso assim. Até um certo ponto eu pensava assim. Quando eu me divorciei, que eu falei, bom, agora eu tenho que, sabe, eu que vou cuidar da vida, vou cuidar da casa, vou cuidar dos meus filhos. Eu falei, bom, eu preciso arranjar um emprego que me dê estabilidade. O quê? A carteira assinada. E eu fui batalhando por tudo isso, claro, consegui, mas eu vi que não é isso. Você pode trabalhar para si próprio sem ter uma carteira assinada e de repente ter uma remuneração muito melhor. Então, tudo isso estava bagunçado aqui, por quê? Porque eu vim dessa crença, que nem o meu pai fala, se não for sofrido, se não for suado, não é abençoado. E não é assim. Não é, você não tem que estar lá sofrendo, nossa, aquele negócio tenebroso para você ter algo. Não, aquilo pode vir com satisfação, com alegria, com bênçãos e você adquirir de uma forma mais tranquila, mais leve. Mais leve, a palavra certa é essa, leve. Tanto que até hoje ele fala, você tem sorte. Por quê? Porque ele não acredita que eu estou criando a minha realidade. Nós criamos a nossa realidade. Então, o que acontece? Quando você não limpa, quando você não dissolve tudo aquilo
que da figura masculina tá aqui dentro, enraizada dentro de você, que tá ali, que fica ali no pensamento, não, porque o meu pai, porque o meu avô, porque o meu tio falou que seria assim, ou de repente você tem um tio, um pai, um avô que enveredou aí pelo mundo do crime, ou que é malandro, que passa os outros para trás, e você acha isso normal, e você trouxe isso para sua vida. Então, são crenças, são vivências, pensamentos, atitudes que você tem que tirar de dentro de você. Então, quando eu fiz toda a limpeza, que eu vi que o meu lado masculino estava muito mais aparente do que o feminino, eu falei, epa, então eu não estou trabalhando o meu feminino, eu só estou usando o meu lado masculino. Mesmo sendo vaidosa, mesmo gostando de me arrumar, de maquiar, que isso não tem nada a ver, isso é um arquétipo que você coloca ali na sua vida e você vai transmutando ele aqui para fora. Como? Eu sempre fui aquela pessoa que eu queria fazer tudo, eu não queria ajuda de ninguém. Eu queria, sabe, vai fazer assim, vai fazer do meu jeito, tem que ser assim, não queria ajuda das pessoas, eu queria ali, tá no arquétipo do, sabe, do poderoso. Eu faço, eu faço, eu faço, e não é assim. Todos nós precisamos de ajuda. Sozinho você não vai conseguir fazer tudo, você precisa de uma ajuda. Então, claro, esse era o meu problema, né? De querer ditar ordens, de querer que as coisas fossem do meu jeito, da minha maneira. Por quê? Porque isso já veio de uma, além da criação, eu deixei essa parte masculina falar mais alto, não me dando oportunidade de ter relacionamentos. A hora que tava o relacionamento ali no começo, que tava tudo legal, tudo bom, que eu via como que era a família, que eu já vinha aquele pensamento, não, porque homem é assim, porque homem faz sofrer, eu já falava, epa, pera só um pouquinho, vou tirar meu time de campo. Então, isso tudo me atrapalhou em inúmeras formas, tanto em trabalho quanto em relacionamento. E enquanto eu não fiz essa limpeza total, eu não tive consciência de como realmente as crenças de um arquétipo masculino na vida da gente, no caso do meu pai, não estava me ajudando, pelo contrário, estava me atrapalhando. Então, eu fui fazendo toda essa limpeza, fui tirando tudo isso, fui dando margem para o meu lado feminino, para internizar aqui e os dois ficarem em equilíbrio. Porque não dá, quando um tá mais que o outro, quando tá desequilibrado, não funciona. E tem mais, a parte masculina, que no caso seria o nosso pai, ele mexe com a parte de finanças. Então, como eu falei, as nossas finanças, ela fica meio que desequilibrada. Ah, mas Roseli, eu não falo com meu pai, eu não tenho contato, nem sei onde meu pai tá. Mas essa limpeza você vai fazer. Você não precisa que o outro te perdoe, você faz o seu pedido de perdão, você transmuta isso para o nosso Criador e você tira de você. Por quê? Porque quando alguém faz algo pra gente que a gente se magoa, a pessoa fez. Pra ela tudo bem, mas se você ficar ali carregando, é em você que vai fazer o mal. Então, quem tem que pedir o perdão, não é que você tem que pegar lá o telefone, ai, alô, pai, tio, vô, sei lá, me perdoa, tá? Não, não é isso. É o perdão que você vai fazer aqui dentro, você vai limpar, você vai tirar, fazer a faxina, você vai limpar, você vai perdoar e você vai transmutar. Como eu falo, né? Eu tenho inúmeros cadernos porque eu amo a escrita terapêutica. Então, quando eu fiz essa meditação guiada, esse tratamento que foi, eu não lembro se foi 7 ou 14 dias, que foi só pro meu pai, né? Que eu fui fazendo a limpeza, fui fazendo os comandos. Eu faço muito escrita terapêutica. Então, eu venho aqui, eu escrevo tudo aquilo que está me corroendo, me machucando, me doendo, me chateando, eu faço. Depois eu pego, e queimo e transmuto tudo isso para a luz, para o divino, para que ele possa fazer essa mediação de perdão. E isso acontece. Acontece e muito. Então, se você não tem o seu pai presente, você não, ou de repente o seu pai é uma pessoa tão durona que você também se tornou durona e você não quer conversar e a pessoa também não quer conversar, você pode fazer esse perdão e transmutar. É você que está fazendo. Se a outra pessoa vai fazer ou não, aí é um problema da pessoa. O que importa é que a gente limpe o que está aqui dentro. Para quê? Para que a nossa vida flua, para que a nossa vida financeira melhore, para que a nossa vida de relacionamentos em todos os âmbitos seja melhor. Que você tenha um autoconhecimento e um aprendizado. Por quê? Porque nós estamos aqui, então o nosso pai e a nossa mãe, quem escolheu foi a gente. A hora que nós estávamos lá sendo preparados para estar aqui neste plano, nós escolhemos por quê? Porque nós temos algo a aprender. Aprendendo, o que que acontece? Você aprende, você trabalha e você
aquilo que não tá legal, você vai dissolver. Então, não se esqueça, foi você que escolheu a sua família. Então, quem tem que trabalhar isso dentro de você é você mesmo. Você não pode ter nem raiva, nem rancor, nem ódio do seu pai, da sua mãe. Por quê? Porque aqui, nós estamos aqui para evoluir, para trabalhar tudo isso. Mas, poxa, meu pai abusou de mim. Mas você tem que trabalhar. Eu sei que, às vezes a pessoa fala, você não está passando a dor que eu estou passando. Cada dor é uma dor. Cada um tem a sua dor. Às vezes a minha dor não é tão grande para você e a sua pode não ser tão grande para mim, mas é uma dor. E você tem que se compadecer de você. Então você não tem que se preocupar se a dor do vizinho, do amigo é maior ou é menor. Você tem que ver a sua, para você se limpar, para você melhorar como ser humano. Por quê? Até no curso de arquétipo, eles falam, né? O sol é a representatividade masculina. E o sol tá aqui para todos. O sol não faz escolha. Você é que escolhe em querer ficar no sol ou não. Então, eu falo a mesma coisa. Você é que escolhe querer ficar no arquétipo masculino, todo ali destrambelhado, sem se ajeitar, sem se arrumar, sem se limpar. Você escolhe. Porque nós temos que ter os dois arquétipos dentro de nós, mas em equilíbrio, não em desequilíbrio. Então, se você tem algum problema com o seu pai, com o tio, com o vô, com a representatividade masculina, transmuta, faz essa limpeza, faz a escrita terapêutica. Aqui no YouTube nós temos meditações guiadas próprias para isso. Então, é para o seu bem. Você vai estar fazendo o bem para si mesma. É algo que muda, que modifica, inclusive, até a forma de você pensar, de você ter um altruísmo, de você ter uma empatia, de você ter mais amor dentro de si. Essa limpeza é fantástica. Por quê? Porque ela te traz uma liberdade, ela te traz uma leveza. Você tira de dentro de você aquilo que está há 20, 30, 40, 50 anos dentro de você, só te fazendo mal. Seu pai, você tem que honrá-lo sim, porque graças ao seu pai você está aqui. Graças ao seu pai você venceu entrar lá no óvulo da mamãe e formar você. Então, você tem que ter muita gratidão e honrar. Mas o honrar não quer dizer que você tem que fazer tudo o que o seu pai fez, tudo o que o seu pai quer, para dizer assim, pai, eu te amo e eu sei que eu sou amada. Não. Você tem que fazer aquilo que você acha que é o melhor para você, mediante o pensamento do seu pai. Mediante. Porque o que ele pensa refere a ele. E o que você pensa se refere a você. Então você tem que fazer essa limpeza para você entender. Você tem o DNA do seu pai, mas o quanto você é diferente dele. Por quê? Porque ele tem as crenças, ele tem as limitações, ele tem o jeito dele. E você tem que respeitar. Então, o honrar o seu pai, você vai continuar amando ele sim. A gente não precisa deixar de amar. Ah, mas eu nunca tive, eu nem sei quem é meu pai. Mas você ama uma figura masculina, você ama alguém que ajudou a você vir ao mundo. Então, mas de repente eu fui um abuso sexual. Sim, é complicado, mas a sua mãe teve compaixão e não deixou você morrer, você tá aqui. Então, são essas limpezas que são necessárias para você, não para o próximo, não para o seu pai, para você. Você fazendo essa limpeza, essa liberação, o bem vai vir exclusivamente para você, vai se referir a você. Você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ter o autoconhecimento e você não vai repetir os padrões que vieram ali, que de repente até está dentro do seu DNA, que você vai trabalhá-los para que você seja um ser humano melhor. E sempre eu falo, honre seu pai e sua mãe. Honrar é sentar na cadeira do filho, na posição de filho, e respeitá-los. Você não vai discutir com o seu pai que ele está errado ou que ele está certo. Você só vai respeitar. Respeito. Gostou desse vídeo? Se você gostou, você deixa ali um comentário, deixa o seu like, compartilha. Não esquece de ativar o sininho para quando o vídeo for para o canal você já receber e já ver ali. Como eu falei, eu faço daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu vivo. E eu creio que cada vez que eu faço um vídeo, eu procuro trazer o melhor. O que eu sei, porque eu não sou 100% certa e eu também não sei de tudo. Mas eu trago ali porque eu sei que alguém de vocês que está assistindo, pode ser que alguma coisa ali fique dentro de você e que você se torne uma pessoa melhor, em primeiro lugar, para você. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente por você ter ficado até o final deste vídeo e até o próximo vídeo.